Olá, amigos telespectadores, nós estamos aqui novamente com o programa Andando no Espírito, Andando no Poder de Deus, com o pastor Dave Robertson. Este ensino de hoje é muito esclarecedor. O pastor Dave vai explicar aquela passagem do Evangelho daquele menino lunático que ora caía no fogo, ora caía na água, e os discípulos de Jesus não conseguiram expulsar aquele diabo. Então eles vão à parte perguntar para Jesus por que é que eles não conseguiram libertar o menino. E Jesus disse que é por causa da incredulidade deles. Então, neste caso, há uma sutileza na incredulidade. E o pastor Dave vai ensinar isso agora. Às vezes nós não estamos recebendo as bênçãos por causa da incredulidade. Ela é sutil. Vamos aprender isso então. Vamos lá, pastor Dave. Nothing is impossible Nada é impossível to him that believeth. para aquele que crê. What we've been trying to teach on fasting O que nós estamos tentando ensinar sobre o jejum is what fasting has to do with your unbelief. é o que o jejum tem a ver com a sua incredulidade. Because if you ever learn to deal with this particular kind of unbelief, Porque se você aprender como lidar com esse tipo particular de incredulidade, nothing, nada, nothing, nada, nothing nada should be impossible to you. vai ser impossível para você. But remember what the disciples said. Mas lembre-se do que os discípulos disseram. Jesus went up on the mountain, Jesus foi no monte, the Mount of o Transfiguration. monte da transfiguração. He brought James, Peter, and John with him. Ele levou Tiago, Pedro e João com ele. He left 9 of them, E deixou os 9 and they were trying to cast the devil out of this que boy. estavam tentando expulsar o demônio do menino. The boy was insane. O menino era louco, He was possessed. estava possuído. They couldn't get this devil to come out, Eles não conseguiam tirar aquele diabo. no matter how hard they tried. Não importa quanto eles tentassem. So when Jesus came back down, Então, quando Jesus voltou do monte, the Father threw himself down in front of o Jesus. Pai se jogou nos pés de Jesus. I tried to get your disciples to cast him out, Eu tentei fazer com que os seus discípulos expulsassem o diabo, but they could not. mas eles não conseguiram. So Jesus says, Então, Jesus disse: how long am I going to have to do this for you? por quanto tempo eu vou ter que fazer isso por vocês? And he spoke to the devil and it came out. E ele falou com o diabo saiu. Later, Depois, the 9 disciples, os 9 discípulos, James, Peter, and John, Tiago, Pedro e João, they asked him privately, perguntaram em particular: why couldn't we cast it out? por que nós não conseguimos expulsá-lo? If they knew why, Se eles soubessem por quê, why would they be asking? por que eles perguntariam? If they didn't know why, Mas eles não sabiam por quê. they reached inside, Eles foram dentro deles mesmos, they milked all the faith they had, usaram toda a fé que tinham, and it still didn't come out. e ainda o diabo não saiu. So why would you ask if you knew? Então, por que você perguntaria se você soubesse? They asked him why, Eles perguntaram por quê. and this is what he said: E foi o seguinte que ele disse: because of your unbelief, por causa da sua incredulidade. because of your unbelief. Por causa da sua incredulidade. Therefore, Portanto, this is a very subtle kind of unbelief. esse é um tipo de incredulidade muito sutil. Most of the time, Na maioria das you vezes, don't even know that you have it. você nem sabe que tem isso. It's very subtle. É muito sutil. This is the kind Jesus was talking É about. o tipo do qual Jesus estava falando. If you ever learn to deal Se você aprender como lidar com ele, with this kind of unbelief, com esse tipo de incredulidade, nothing, nada, nothing, nada, nothing nada should be impossible vai ser impossível to you. para você. Hallelujah, Jesus. Aleluia. You might as well go. 17th chapter of Matthew. Então vamos para Mateus 17. And let's pick it up from there. Vamos começar daí. That'd be the 19th verse. Versículo 19. Then came the disciples to Jesus apart and said, Why couldn't we cast him out? Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: por que não pudemos nós expulsá-lo? E Jesus lhes disse: por causa da vossa pouca fé. Porque em verdade eu vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta de demônios não se expulsa, senão pela oração e pelo jejum.
The word howbeit in the laws of meditation Essa palavra mas nas leis da meditação is an analyzing word. é uma palavra de análise. In other words, Em outras palavras, Jesus looked back over the whole situation Jesus olhou de volta para toda a situação and gave them the answer. e deu para eles a He resposta. says, howbeit. Ele disse mas. This is the way this situation É is. isso que é essa situação. This kind Esse tipo comes not but by prayer and fasting. não sai senão pela oração e jejum. What was he talking about? This kind of devil? O que ele estava falando desse tipo de diabo? He said it was their unbelief. Ele disse que a falta de fé era deles. He was talking about Eles estavam falando. this kind of unbelief Esse tipo de falta de fé only comes out só sai by your praying and fasting pela sua oração e and jejum your fellowship with God. e a sua comunhão com Deus. Preachers will say the most amazing Os things. pregadores dizem as coisas mais maravilhosas. They'll teach that he's talking about the child. Eles ensinam que ele estava falando sobre o menino. And he said the child was insane. He was Mas crazy. ele disse que o menino era louco. He was tormented by the Ele Spirit. estava atormentado pelos Throw him in espíritos. fire. Jogava ele no fogo, Throw him in water. jogava na água. It wasn't the boy's fasting and prayer. Não era a oração e jejum do menino. He said it was the disciples' Ele unbelief. disse que era a falta de fé dos discípulos. That was the only reason he didn't come out. Foi a única razão dele não ter saído. But then he said, how be it? Mas aí ele disse, mas This kind esse tipo cometh not não sai but by prayer and fasting. senão por oração e jejum. Well, I know what prayer has to do with it. Eu sei o que a oração tem a ver com isso. Our communication with A God, nossa comunicação com Deus, our fellowship with Him. a nossa comunhão com Ele, For faith comes by hearing, porque a fé vem por ouvir hearing by the word. e ouvir a palavra. I know what prayer has to do with it. Eu sei o que a oração tem a ver com All isso. kinds of prayer, Todo tipo de oração, including inclusive confession, a confissão and praying in tongues. e a oração em línguas. What did Jude 19 and 20 say? O que Judas 19 e 20 diz? 19. 19. These be they who are sensual, Esses são os que são sensuais, ruled by the flesh, guiados pela carne have not the e Spirit. não têm o Espírito. He says, when he talked about faith, Quando ele falou sobre a fé, and he switched to you and I. e aí ele mudou para você e eu. He called these guys clouds without Ele water. chamou aqueles homens de nuvens sem They're água. ruled by the flesh. São guiados pela The carne. cloud comes overhead, A nuvem vem sobre a It looks cabeça, good, parece muito boa. sounds good, Tem um som bom, sings good, canta bem. but when it comes down to it, Mas quando é no hora it do doesn't have mover, any rain. ela não tem chuva. Just puts on a show. Só faz um show. Clouds without water. Nuvens sem água. But in the 20th verse, Mas no versículo he 20, switches to you and I. ele muda para eu e And he você. says, but you, E beloved, ele fala, mas vocês amados, building yourselves se up. edificando. Up where? Se edificando Up onde? past the flesh. Acima da carne. Above that mess. Acima dessa You, bagunça. beloved, Vocês amados, building yourselves up se edificando on your most holy na sua fé faith. santíssima. How, Senor? How? Como? By praying Orando in the Holy no Ghost. Espírito Santo. How'd I get down here? Como que eu vim parar aqui? But you, beloved, Mas vocês, amados, building yourselves up se edificando on your most holy na faith, sua fé santíssima, praying in the Holy Ghost. orando no Espírito Santo. Oh, Jesus. Hallelujah. So I know what prayer has to do with unbelief. Então eu sei o que a oração tem a ver com a incredulidade. Come on. Why did he add fasting? Por que ele adicionou o jejum? Why couldn't he just stop Por que ele não podia ter parado with prayer? só na oração? Why? Por quê? Why? What does going without eating O que é não comer have to do with faith? tem a ver com a fé? In fact, in this same book, Aliás, nesse mesmo livro, Matthew, Mateus, let's back up vamos voltar, to the 9th chapter. capítulo 9. And why don't we begin with around the 14th verse?
Por que nós não começamos no versículo 14? Então chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo: Por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? E disse-lhes Jesus: Podem porventura andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. Then all of a sudden Jesus says something, it looks like it makes no sense. Então, de repente, Jesus fala uma coisa que parece que não tem nada a ver. In the 16th verse No versículo 16. and the 17th, E no 17. suddenly he says, De repente ele diz: Ninguém deita remendo de pano novo em vestido velho, porque semelhante remendo rompe o vestido e faz-se maior a rotura. Nem se deita vinho novo em odres velhos, aliás, rompem-se os odres, e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. Mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. now, isn't this interesting? Isso não é interessante? The disciples of John came to Os Jesus. discípulos de João vieram até Jesus. He says, well, you know, the disciples of John and the Pharisees, Os discípulos de João e os dos fariseus, we fast all the time. nós jejuamos todo o tempo. But we noticed, Mas nós notamos Jesus, your disciples, que os seus discípulos, Jesus, they don't fast at eles all. nunca jejuam. And he said, well, why should they? E ele disse: Por que eles deveriam? When the bridegroom is with them. Enquanto o esposo está com eles. I mean, why should they? Por que eles deveriam? He put his mantle on them. Ele colocou o manto dele sobre eles. They operated under his mantle. Eles operavam debaixo do manto He dele. said, why should they? Ele disse: Por que As eles long as the deveriam? bridegroom is with them. Enquanto o esposo está com eles. He says, but the day is coming Mas ele disse: Mas o dia virá when the bridegroom will be taken em que o away. esposo será levado. What Jesus was talking O about que Jesus estava dizendo is he would go to the cross for you and I. era que ele iria para a cruz por você e eu. Then he would go and sit down E aí ele sentaria at the right hand of the à Father. direita do Pai. He said, in that day, E ele disse: Naquele dia you'll fast. você vai jejuar. He wasn't talking about that day that he was taken away. Ele não estava falando do dia que ele foi levado. He was talking about that day that began with that day. Ele estava falando do dia que começava a partir daquele When dia. all the believers would then take up fasting. Quando todos os crentes deveriam começar a jejuar. Hallelujah. So he said, would you like to know why you'll fast in that day? Então ele disse: Você gostaria de saber por que você vai jejuar naquele dia? They're going, yes. E eles falaram: It Sim. wasn't that the question we Não asked foi you? isso que eu perguntei para você? He says, okay. Ele disse: Tá bom. It's because É porque you don't put a new patch on an old garment. você não põe um remendo novo num vestido velho. You don't put new E wine você não põe um vinho in novo old bottles. num odre velho. And they're going, E eles fizeram assim: what? Quê? Oh, thank you very much, Jesus. Obrigada, Jesus. We now know Agora everything nós sabemos tudo. we ever wanted to know Tudo que a gente queria saber about fasting. sobre o jejum. Thank you so much. Muito obrigada. What in the world was he O que talking ele about? estava falando? Do you know? Você sabe? Yes. Sim. How? Como? Because the Holy Spirit Porque o Espírito Santo taught me. me ensinou. This is what he was saying. É isso que ele estava dizendo. Look, Olha, as long as I'm with you, enquanto eu estou com vocês, my mantle is on meu you. manto está sobre vocês. Go heal the sick. Vai curar os Raise the doentes, ressuscitar os mortos. They came back so excited. Eles voltaram super felizes. Even devils are subject to us in my Até name. os diabos estão sujeitos a nós no seu nome. Yes, yes, I know. Sim, eu sei. But rather be more Mas delighted fique mais feliz that your names have been de written que o in nome de heaven. vocês está escrito no céu. Hallelujah, Jesus. So they operated under his Então mantle. eles operaram no manto dele. He says the day is coming Ele disse: O dia está chegando when I'll be taken em away. que eu vou ser levado. He was saying, I'll be crucified, Ele estava dizendo: Eu vou ser I'll sit down at crucificado, the right hand of vou the sentar Father. à direita do Pai. But Mas unfortunately, infelizmente, I have to leave you here. eu tenho que deixar vocês aqui. You're going to be born again in your spirit. Você vai nascer de novo no seu espírito. That's what he was talking about, the new Era wine. isso que ele estava falando, do novo vinho. You're going to receive the new operation of the Você vai Spirit. receber a nova operação do You're going to Espírito. receive my Você nature. vai receber a minha natureza. But Mas unfortunately, infelizmente, I have to leave you in this old eu tenho garment. que deixar vocês nesse vestido velho. It's not my best Não é o meu melhor to pour the new nature colocar a nova in an old natureza garment num
vestido or velho, an old wineskin, num odre velho, but I don't have any mas eu não choice. tenho escolha. I have to leave you in this old Eu tenho que wineskin. deixar você nesse odre But you asked velho. me about fasting. Mas você me perguntou sobre jejum? Fasting has the same effect O jejum tem o mesmo on the efeito old garment, no vestido the velho, old wineskin. no odre velho. If you would have went out and got a new one, Se você tivesse pegado um it novo, preserves it ele preserva for the ele lifetime durante a of the vida operation da of the operação new do wine novo on the vinho inside of you. dentro de você. If Jimmy Swaggart, Se o Jimmy Swaggart, and I know you know who he eu is, sei que vocês sabem quem é ele, for he fell before the whole porque world, ele caiu diante do mundo todo. and his new wine E o vinho novo spilled dele out se derramou in front of the whole world na frente do mundo todo and destroyed a lifetime of e testimony. destruiu uma vida inteira de testemunho. Maybe Talvez, if Jimmy Swaggart se o Jimmy Swaggart would have known a little bit more about fasting, tivesse conhecido um pouquinho mais sobre o jejum, maybe talvez his old wineskin o odre velho would dele not have burst não teria and explodido poured the new wine e out derrubado o vinho in front of the novo whole na frente do world. mundo todo. Hallelujah. Are you telling me Você está me dizendo that fasting que o jejum has to do tem a ver with my body, com o meu corpo, the appetites of the flesh, os apetites da carne, the things that want to rule over my spirit? as coisas que querem dominar o meu espírito? Yes, they do. Sim. In fact, Aliás, I says, God, eu how disse, Deus, como does fasting affect my walk? que o jejum afeta o meu caminhar? How does it deal with the appetites of the flesh? Como que ele lida com os apetites da carne? How does it deal with my walk with you? Como que lida com o meu andar com Can you você? please show Você me? pode, por favor, me mostrar? Did he? Ele te mostrou? Yes. Sim. Who taught you? Quem te ensinou? The Holy O Spirit. Espírito Santo. Where did you find your answer, Senor? Quando você encontrou suas respostas, Senhor? In Romans 8 Em Romanos 8, and 10. em 10. Christ be in you, the body is dead because of sin, but the spirit is life because of righteousness. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Now, what qualifies you for this verse? O que qualifica você para esse versículo? He says, but if Christ be in you, Ele disse, Cristo está em você. tell me, Me diga, is he in you? Ele está em você? Well, then, this verse is talking about you. Então esse versículo está falando de você. He said, if Christ be in you, Se Cristo está em você, the body is dead because of o sin. corpo está morto por causa do pecado. Huh. Doesn't feel like it. Não parece. Feels alive to Parece me. que está vivo para mim. But how many knows Mas quantos sabem the word of God is true? que a palavra de Deus é verdade? If Christ be in you, Se Cristo está em você, the body's dead because of o corpo está morto por causa sin. do pecado. So God, my mind's okay. O meu está tudo bem. He said, but your spirit Mas ele disse, o seu espírito is life está vivo because of por righteousness. causa da justiça. Did you notice it didn't say alive? Você notou que não disse, He said, your spirit is life está falando, o seu espírito é vida because of por righteousness. causa da At least justiça. my Bible does. Pelo menos a minha Bíblia I fala don't know how isso. translators get Eu it não mixed up sei sometimes. como que traduziu, às vezes eles erram. But he said, if Christ be in you, he is. Mas se Cristo está em você, My spirit is life meu espírito é vida because of por righteousness. causa da In justiça. other words, Em outras palavras, because of what I have por inherited causa do que eu herdei from the last man do Adam, último homem Adão, Christ Jesus, Jesus Cristo, my spirit has o come meu alive espírito passou It's a passed from death to viver. life. Ele passou da vida para a and it morte. is now E agora in authority, está em autoridade, seated in heavenly places sentado em lugares with celestiais Christ Jesus. com Jesus Cristo. This is a positional truth. Essa é uma verdade posicionada. In authority, Em autoridade, you are seated with Him você está sentado com Ele in a heavenly em place. lugares celestiais.
But notice what he said about your body. Mas note o que ele falou sobre o seu corpo. Positionally, Posicionalmente, before your body ever dies, antes do seu corpo morrer, the same way positionally, do mesmo jeito, my spirit is seated with meu him. espírito está sentado com ele. Positionally, Da mesma forma, concerning sin, com respeito ao pecado, your body has been declared o dead. seu corpo foi declarado morto. Well, Senor, it feels quite alive. Mas parece que está vivo. No, he's given a positional truth. Não, ele deu uma verdade posicionada. As far as the things of the Spirit Com relação às coisas do Espírito and the power of God is concerned, e do que aquilo que se refere ao he poder de Deus, gave your body ele deu ao seu a corpo positional truth. uma verdade posicionada. He called it dead. Ele chamou ele de morto. In other words, Em outras it palavras, does not have the power ele não tem o poder to reign over de reinar your born again spirit. sobre o seu espírito nascido de novo. Well, what does fasting do, Senor? E o que o jejum faz, Senhor? It executes Ele executa that positional truth. essa verdade posicionada. This is why he says, É por isso que ele it's disse: not feasible to put new wine in an old bottle, não convém colocar vinho novo num odre but velho. fasting Mas o jejum will have the same effect vai ter o mesmo on efeito your old no wineskin seu odre velho, as if you'd have got a new one. como se você tivesse comprado um novo. It executes that Ele positional executa flesh. essa verdade posicionada. Say, here you are. Aqui está você. This is you. Esse é você. I love God. Eu amo Deus. Hallelujah. I'm seated in heavenly places Estou sentado em lugares celestiais with Christ com Jesus. Cristo Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Somebody comes along, teaches you Alguém vem e te ensina praying in tongues. a oração em línguas. But there's this big ceiling of flesh over your E life. tem essa grande barreira de carne na sua vida. And as you walk, you bounce off of it E, at times. e quando você anda, você bate nisso às vezes. Senor, where are you? Onde está você, Senhor? Oh, they teach you praying in Eles tongues. te ensinam oração em línguas. You pray yourself up. Você se edifica. Oh, Suramarama Sadamakadama. Pretty soon you get in a wrestling match. Logo você está numa luta. But then the flesh says, Mas aí a carne diz: who do you think you are? quem você pensa que é? No! Then somebody comes along. Aí alguém vem. Have you heard the teaching on Você fasting? já ouviu o ensino sobre o jejum? Oh, so you had fasting. Então você adiciona o jejum It starts executing e começa a executar the position of death a posição de morte, that your flesh has been a declared. qual a sua carne foi declarada. E logo, So gonna, oh, oi, somebody help me. alguém me ajuda. Oi, help, hello, hello, Oi, help, me ajuda. help. Me ajuda. And all those things you were believing for. Todas aquelas coisas que você estava It wasn't that orando, God didn't want to give them não era to que you. Deus não queria te dar. It didn't because He didn't want you to have them. Não é porque Ele não queria que você tivesse. And all of a sudden, Mas de repente, they start coming in. elas começam a chegar. And preachers have E said, os pregadores disseram: my fasting moved God. meu jejum moveu Deus. No, it didn't. Não moveu. He's not the one stuck. Não é Ele que está preso. It just moved you Ele moveu você. into a position to receive from God. To receive from Para God. receber de Deus. Hallelujah! Aleluia. Bem, é importantíssimo aprender sobre o jejum e a necessidade desta prática, junto com a oração em línguas,
porque o jejum vai atuar naqueles apetites carnais, aonde estão os nossos pecados, as nossas falhas. Então, ele age nesta área, enquanto que a oração em línguas age no nosso espírito. Muitos ministros, nomes renomados, pessoas conhecidas de poder, caíram no seu ministério por falta da prática do jejum. Então, Deus quer que você se fortaleça. Ele quer que o seu espírito domine a sua carne e não o inverso. Então, que você aprenda que o jejum nunca vai mover Deus, ele vai mover você. E é muito importante você começar a jejuar. Olha, o jejum não é só para aqueles que estão ministrando a palavra de Deus, mas é para todo crente, para poder dominar os apetites carnais. Então vamos agora orar, vamos entregar as necessidades a Deus. Eleve o seu coração a Deus assim. Ó Pai, nós te louvamos e te glorificamos pelo seu amor. Nós agradecemos, Senhor, ao Espírito Santo que habita em nós e nos fortalece. Por isso eu peço agora, Pai, que você venha com a tua graça abençoar estes telespectadores que têm vontade de jejuar, de crescer espiritualmente e não consegue. Pai, libera a tua graça agora para que eles recebam a força que eles precisam para jejuar e para orar mais, porque assim eles vão ter o que eles precisam, eles vão se fortalecer e é em nome de Jesus que esta graça está sendo liberada para você. E nós te agradecemos, Pai, e nós te louvamos. Aleluia! Glória a Jesus! Então, nós chegamos ao final deste programa e eu quero deixar o nosso endereço com você para que você entre em contato conosco. Acesse o site andandonoespirito.org.br. E até o próximo programa e Deus abençoe você.